Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Capítulo é o de número 4, o verso é de número 35. Quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade tão desafiadora. Pregar sempre é um desafio, mas também é uma coisa incrível, né? É uma oportunidade incrível de poder servir a igreja, poder servir a Jesus. Eu levantei bem cedinho hoje para me preparar, que eu vou pregar numa igreja ali na República Argentina. E aí eu falei, vou levantar bem cedo, vou dar uma orada, né? Vou me preparar para pregar à noite. De repente, eu olho no WhatsApp, o pastor Tiago, falei, não vou nem abrir. Não vou nem abrir. Ai, Jesus. Mas nós estamos aqui, falei para ele que é um prazer poder servir. Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, verso de número 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E ele levantou, e se levantou grande tempestade de vento. E as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco dormindo. Como é que alguém consegue dormir no meio da tempestade? Sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, você não vê, você não se preocupa que nós estamos perecendo? E ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, paz. Jesus cumprimentando o mar, né? Paz, aquieta-te. Paz, aquieta-te. E o vento cessou. E houve grande calmaria. E ele lhe disse, por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros, que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, versículo 1, parte A do versículo diz assim, e eles chegaram ao outro lado. Pode tomar assento. Irmãos, eu quero pregar hoje o seguinte tema, diz assim, quando a razão nos falta, deixamos de enxergar até aquilo que é óbvio. A gente olha para esse capítulo de número 4, versículo de número 35, e é tão incrível esse capítulo de número 4, versículo 35, eu vou até dispensar fazer aqui uma introdução, falar de Marcos, né, que Marcos escreveu o Evangelho no ano 65, que a casa de Marcos era a igreja, o início da igreja. Eu quero ser bem assim, bem pontual naquilo que eu vou falar nessa manhã. Quando a gente olha para esse capítulo de número 4, versículo de número 35, a gente vê nessa narrativa Jesus em ação. A gente olha para o ministério de Jesus e a gente fala assim, meu Deus, mas Jesus, 3 anos e meio de ministério, um ministério tão curto. Imagine se Jesus pudesse ou tivesse exercido o ministério por um tempo mais prolongado do que ele exerceu. Se os 3 anos e meio de Jesus foi tão contundente na vida das pessoas, se Jesus conseguiu fazer tantas coisas no período de 3 anos e meio, se Jesus conseguiu fazer tantos milagres, ressuscitar os mortos, dar vida a pessoas moribundas, tirar pessoas do leprosário, tirar pessoas que não tinham esperança, dar vida e dar sentido para a vida das pessoas, abrir os olhos, não só os olhos físicos, mas abrir os olhos da razão, da consciência, para que as pessoas enxergassem que havia uma possibilidade de vida maior e melhor do que aquelas que elas enxergavam. Tirar as pessoas do raso e trazer as pessoas para um lugar mais próximo, mais perto de Deus, porque esse é o sentido do Evangelho, né? A palavra religião, ela quer dizer ligar-se novamente, ou seja, é pegar o homem, criar uma ponte, trazer um homem caído para perto de Deus,
a nossa missão como igreja é essa: pegar o cara na sarjeta, pegar o cara destruído, pegar o cara desgraçado e apresentar esse cara até a Deus, ligar esse cara até a Deus, trazer uma vida abundante para essa casa, para essa família, para essa pessoa. No Evangelho, capítulo 4, versículo 35, nós encontramos Jesus em atividade no seu ministério. E Jesus era tão intenso que a gente até esquece que foi só 3 anos e meio. Porque a intensidade com que Jesus se entregava por aquilo que ele fazia, o amor, sabe, é o cara que se levanta cedo, porque ele é tão fundamentado na sua missão, ele acredita tanto naquilo que ele veio para fazer, aquilo que ele veio para executar. Olhar para Jesus é ver uma pessoa decidida. Olhar para Jesus é ver uma pessoa enraigada. Olhar para Jesus é ver Jesus uma pessoa de uma identidade inalterável, que nenhuma circunstância, nenhum momento, nenhuma crise, nenhuma dificuldade vai roubar daquilo que ele veio e se propôs a vir a fazer. Nesse capítulo a gente fala assim: Jesus está em alto mar, ou Jesus está, melhor dizendo, num lago, porque na verdade não é um mar, é um lago. E Jesus o dia já tinha terminado, e Jesus estava tão envolvido com aquilo que ele estava fazendo, que ele não se deu por percebido que já era noite. E ele disse para os discípulos: vamos atravessar para um outro lado. Imagine você se fosse na cabeça dos discípulos, porque os discípulos eram os pescadores. Os discípulos, eles eram peritos em entrar no barco e sair do barco, e no horário que deveriam fazer as coisas. Jesus, do ponto de vista humano, era um carpinteiro. Quem entendia do assunto de entrar no mar e sair do mar eram os discípulos, e não Jesus, humanamente falando. Mas eles vão se submeter àquilo que Jesus propõe a eles. Eles vão entrar dentro desse barco. E aí o texto vai dizer que quando eles estão no meio desse lago, a tempestade vem, começa a dar com ímpeto sobre aquele barco. E os discípulos, amedrontados, com medo, apavorados, os discípulos estão achando que aquela é a última viagem, a última missão, que não vai haver um amanhã, que não tem esperança mais para eles. O desespero, a angústia, a perplexidade, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de credibilidade. A gente olha para isso e é tão interessante esse texto, porque a gente se identifica tanto com esse texto. Por quê? Porque nós identificamos tanto com esse texto. E porque a gente sabe que esse texto, por mais que ele seja um acontecimento histórico, mas a gente se identifica tanto com esse texto, por quê? Porque esse texto fala tanto com a gente. Porque de uma forma ou de outra, nós estamos envolvidos nas problemáticas da vida. De uma forma ou de outra, nós também estamos inseridos nesse contexto de luta. De uma forma ou de outra, nós estamos inseridos nesse contexto de adversidade, de batalha, de crise. Lidamos com problemas no casamento. Lidamos com problemas com os filhos, lidamos com problemas em casa, com problemas fora de casa, problemas no trabalho, problemas no dia a dia, enfrentamentos, batalhas constantes. Eu pergunto para você: quem é aqui que já não passou por uma tempestade? Quem é que já não teve que lidar com o dia mau? Quem é que já não passou por um deserto, por uma crise existencial? Quando nós olhamos para a tempestade, logo a gente fala assim: eu lembro do tempo que nós passamos no Porto Meira, uma tempestade de pedra. Eu estava assistindo um jornal das 7h30, e de repente o repórter lá em Matelândia: olha, passou uma tempestade aqui, agora está indo para Foz do Iguaçu. Não deu tempo nem do cara fechar a boca. As pedras começaram a cair, o telhado a afundar, e eu na sala assistindo, a Lena tinha saído com o carro, com as crianças. E de repente a água começou a entrar dentro de casa, os telhados todo estourado. No outro dia, no mesmo dia, nós saímos na rua. No outro dia, pensa, irmão, lixo por todas as ruas do Porto Meira.
Todas as casas, ou a maioria das casas, 80% das casas, toda detonada, destruída. A casa da minha mãe ficou em céu aberto. A casa da minha irmã, céus abertos. A minha casa eu coloquei uma lona. Fiquei mais ou menos quase um ano com uma lona em cima da casa, que o irmão Pedro cedeu para a gente colocar em cima da casa. Precisava priorizar a casa da minha mãe, priorizar a casa da minha irmã. Eu falei para a Lena, a gente é novo, a gente aguenta o baque. Mas a gente fica pensando como resolver esses problemas. Como enfrentar os problemas do dia a dia. Porque, irmão, nunca fez tanto sentido a frase que diz: é só o que nós temos para hoje. A gente não sabe definitivamente. Nós nunca soubemos como será o amanhã. Mas hoje é mais claro do que nunca. Hoje você está bem, eu estou bem, nós estamos bem. Existem pessoas que estão passando por um deserto pior do que o nosso. Por momentos de enfrentamentos piores do que o nosso. Mas nós não sabemos como será amanhã. Eu visitei a Zane há pouco tempo. Lembro-me como se fosse agora, o primeiro dia, quando ela falou que estava com câncer. Em um ano, nós estávamos no velório da irmã Zane. Nós não sabemos que tipo de crise. Nós não sabemos o tipo de luto, o tempo de tempestade. Como será? Como nós enfrentaremos? Como estaremos? Olhar para esse texto, a gente fica pensando como os discípulos pensavam, perplexos, olhando para a tempestade, tentando resolver os problemas. Porque você vai olhar nesse texto e você vai ver o quê? Você vai ver que os discípulos, eles estão querendo resolver o problema. Eles estão querendo fazer da maneira deles, do jeito deles. Eles estão querendo contornar uma situação que é incontornável. Eles estão querendo resolver um problema que não é para eles resolverem. Eles estão lutando contra algo que é maior do que a força deles. É por isso que eu falei que eles perderam a razão. Por que eles perderam a razão? Por quê? Porque você vai observar que, talvez pela perícia, pela habilidade, pela condição que eles tinham de enfrentamentos, pela experiência do dia a dia, de lidar com frequência, porque esse lago era um lago que as tempestades eram normal. Era normal as tempestades virem, por mais que fosse um lago calmo, mas era normal por causa da condição aonde estava, a geografia desse lago. Talvez pela questão de, não, nós já enfrentamos essa luta antes. Nós já enfrentamos esse problema antes. Nós já passamos por isso antes, eu já sei como fazer. Eu já sei como resolver. Eu sou habilidoso, eu tenho talento, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Sabe, você vai olhar para esse texto, e o que você vai encontrar nesse texto? Você vai encontrar os discípulos tão envolvidos naquela problemática, tão envolvidos naquele contexto de tempestade, que em momento nenhum eles se lembram que Jesus está com eles na embarcação. Sabe, às vezes, irmão, as tempestades que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, chama mais a nossa atenção do que a presença de Jesus no barco. Jesus está o tempo todo do lado dos discípulos, dormindo naquele barco, na sua almofada, mas a presença de Jesus parece não ter sentido. A presença de Jesus parece não ter significado. É como se ele não estivesse no barco, é como se a presença de Jesus fosse banalizada. Quantas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito? Quantas das vezes nós queremos fazer da nossa maneira? Porque é mais fácil. Quantas das vezes nós queremos cortar o caminho, diminuir o caminho a ser percorrido?
Quantas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito e da nossa maneira? Quantas das vezes, e o pior de que fazer do nosso jeito e da nossa maneira, muitas das vezes nós fazemos do nosso jeito e da nossa maneira, e dizer que foi Deus que mandou nós fazermos da nossa maneira e do nosso jeito. Muitas das vezes é querer trazer Deus para um contexto de uma realidade, enquanto Deus está dizendo, não foi eu que mandei você fazer. E aí, o pior do que contornar uma situação, o pior do que a gente querer fazer do nosso jeito e da nossa maneira, sabe, é o desgaste de quando nós fazemos, desconsiderando aquele que está no barco. Por quê? Porque nós vamos e nós nos atrevemos a fazer do nosso jeito. Mas você já parou para pensar que quando nós fazemos do nosso jeito, as responsabilidades das nossas decisões são completamente nossas? Você já imaginou para pensar a quantidade de desgastes e de problema que são gerados porque nós tomamos as decisões sem consultar a Jesus para aquilo que nós fazemos? Quando você olha para a Bíblia, você vê Abraão. Deus falou para ele, cara, eu vou te dar um filho. E aí Abraão, ele está olhando para Sara e está dizendo, não, eu acho que Deus não vai dar esse filho. 25 anos, idade avançada, olha para Sara, fala assim, eu já sou velhinho, não vai colar. Não vai rolar mais. Aí ele está dizendo para Deus, e Deus, sabe, irmão? E aí ele começa, aí Sara vem e apresenta para ele, tem uma moça aqui dentro de casa, Agar. Sabe, quando a gente começa a querer cortar os atalhos, diminuir o caminho, quando a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus seja feita, quando nós queremos que o nosso eu prevaleça, não que a vontade de Deus, mas o nosso eu prevaleça no meio da circunstância. E aí você olha para Abraão e você vai ver os desgastes de uma escolha humana. Olha para Abraão e o que você vai ver? Você vai ver que aquele problema, aquela escolha, aquela decisão de Abraão gerou um mal para o resto da sua vida. Sabe qual é o grande problema? Que nós queremos administrar a tempestade. Nós queremos estar no controle, cara. Nós queremos controlar, contornar a situação. Essa é a questão. Nós queremos, e Deus está dizendo assim, quando que esse cara vai acordar? Ou quando essa pessoa vai acordar? Ou quando essa pessoa vai perceber que eu estou aqui agora, nesse exato momento? Você está entendendo o desgaste que os discípulos estão tendo nessa caminhada? Você está entendendo que em todo tempo é os discípulos quem agem? Em todo tempo é os discípulos que tomam partido? Em todo tempo é os discípulos que estão se movimentando? Em todo tempo é os discípulos que estão agindo por conta própria? Meu Deus, imagina, cara, o desgaste que muitas das vezes nós ocasionamos para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, porque nós estamos querendo fazer do nosso jeito. A Lena, ela tem eu acho que toda mulher, ela tem isso, cara. Pior coisa é um cara, quando a mulher diz não, macho, não se atrai, parece que é uma maldição. É uma maldição, só pode. Até daria certo se ela não dissesse, mas se ela falou, não faça. Mano, aí joga areia no negócio. Um dia eu fui vender um carro, é melhor não fazer isso. Até hoje estou para receber o carro do cara. Não faça, cara, a mulher abriu a boca, é melhor não fazer, cara. Mas nós queremos, né, mano? Eu sou o macho, cara, eu sou o homem da casa. Aqui está no controle sou eu. Só que o desgaste, a decisão é sua, mas o desgaste é gerado para a família inteira.
Depois a tua mulher vai ter que pagar um preço junto com você por uma decisão que você, como homem da casa, tomou. Depois a tua mulher vai ter que chorar pela madrugada para Deus dar solução para um problema que poderia ser evitado e não foi, porque você tomou uma decisão precipitada. No Antigo Testamento, ainda bem que hoje o tempo é diferente, mas no Antigo Testamento, quando o homem errava, pecava, transgredia, não só ele morria, mas a família inteira morria. Por uma decisão do homem. Mas vamos fazer do nosso jeito. E aí os discípulos, eles esquecem que foi Deus que chamou eles para estarem onde eles estão. A gente tem muita dificuldade de entender que Deus, Ele usa a tempestade de uma forma pedagógica. A gente tem muita dificuldade de entender que Deus usa o dia mau de uma forma pedagógica. A gente tem muita dificuldade de entender, porque a gente pensa que Deus só está quando a gente está bem. Bem no sentido que? Material. A gente pensa que Deus só está quando a gente está desfrutando de algumas coisas. Não, Deus está com você no meio dessa luta, cara, você está louco. Deus está com você no meio dessa tempestade. Pelo contrário, o que as pessoas dizem? Cara, confessa logo o teu pecado, macho. Como que Deus vai permitir uma luta? Como que Deus vai permitir essa tempestade? Como que Deus vai permitir um desemprego? Como que Deus vai permitir um câncer? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem e não para o mal daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então acredite, irmão, que essa tempestade, essa luta que você passa, esse problema que você lida, que nós lidamos, tem uma razão de ser e tem uma razão de existir. Qual é a maior garantia que temos sobre isso? É a presença de Jesus. Não importa se você está num palácio ou se você está num deserto. O importante nessa equação é se Jesus está ou se Ele não está. Porque mas é muito melhor você ter a garantia da presença de Jesus com você e com a sua casa, mesmo você estando passando por uma tempestade, mesmo você estando passando por um deserto, mesmo você passando por um dia mau, do que você estar no lugar melhor e você não ter a presença de Jesus. A presença de Jesus é a clara evidência que esse barco que nós estamos inseridos nele, por mais que tenha os desafios, por mais que tenha os problemas, por mais que tenha os enfrentamentos, as adversidades, irmão, a garantia da presença de Jesus nesse barco significa que esse barco não vai afundar. Não vai afundar. 3 anos e meio Jesus estava com os discípulos. Jesus havia dito para os discípulos várias vezes que Ele veio com o propósito de morrer de morte de cruz. Jesus não veio para morrer afogado. Jesus não veio para morrer afogado. Oh, mano, acorda. Oh, discípulo, eu já disse para vocês como seria, sabe, quando a razão falta, não tem percepção. Sabe, falta o entendimento que a presença de Jesus estava sinalizando. A presença de Jesus estava apontando o caminho, apontando a direção, apontando para um propósito. Você sabe, quando as tempestades da vida, ela nos chama mais atenção do que a presença de Jesus no barco. Nós nos envolvemos tanto com a vida, com as problemáticas, com os problemas para nós resolvermos, que nós perdemos Jesus de vista.
Nós enxergamos em nossa volta e tudo que nós enxergamos é o problema, é a dificuldade, é a crise, é aquilo que nós precisamos enfrentar, resolver, mas nós não enxergamos, ou nós não acordamos, ou nós não despertamos a nossa consciência para aquilo que Jesus já disse a respeito da nossa casa. Resolver por conta própria. Eles estão se desgastando. De repente, quando eles veem que eles não vão dar conta daquilo que eles estão fazendo, aí eles vão lembrar que Jesus está no barco. Sabe quando o problema precisa ficar crônico para que haja um despertamento que nós não damos conta? Quando a situação precisa fugir do nosso controle para que a gente possa entregar as rédeas. Quando a situação precisa fugir do nosso controle, para que a gente possa dizer: Senhor, realmente está aqui o controle da minha casa para você. Senhor, está aqui o problema da minha vida para você. Senhor, está aqui a direção dos meus negócios para você. Aí eles se lembram. Aí, irmão, Jesus está dormindo no meio da tempestade. Eu acredito que está dando migué, porque não pode. Como que pode um cara dormir no meio da tempestade, irmão? É o tipo de cara que não dorme, ele desmaia, né? Vira uma pedra. Só pode. A Lena fala assim: não, você não acorda, você pula da cama. Ela fala assim: geralmente as pessoas abrem o olho. Eu já faço assim, eu já caio em pé. Sabe, Jesus está dormindo no meio da tempestade, vento, água entrando dentro do barco, irmão. O barco está indo a pique, Jesus está aí, o barco está sendo inundado, Jesus dorme. Você sabe, às vezes a gente olha para a circunstância e parece que Jesus está dormindo. Às vezes a gente olha para o momento e parece que Jesus está tão ausente da nossa realidade, do nosso contexto, da nossa situação que nós estamos enfrentando. Às vezes a gente olha para o lado e aquela questão que eu tenho dito algumas vezes, que alguns textos nunca foi tão claro e tão evidente como nos dias atuais. A Bíblia diz que nos últimos dias o justo viverá da fé. E isso é muito interessante. Porque vai chegar um momento na nossa vida que nós não iremos ouvir uma palavra profética sobre o momento que nós estamos enfrentando. Vai chegar um momento na nossa vida que nós passaremos por tribulações e por angústia, e nós clamaremos ao Senhor, e nós não ouviremos a sua voz. Chegará um momento, ou passaremos por momentos, se é que já não passamos, que nós oraremos, cantaremos, culto de ação de graça, e o Senhor continuará em silêncio. Passaremos por momento em que nós não vamos sentir um arrepio. Eu estou sentindo um arrepio aqui, Ele está comigo. Chegará um momento que nós não vamos sentir nada. O que fazer nesse momento? Aí que entra a fé. Fé é você saber exatamente que mesmo que Ele não se revele naquele momento, naquele cenário contrário à nossa vontade, mas é você saber que Ele está ali naquele lugar, nos assistindo naquele momento. Não importa o cenário que nós estamos inseridos. É isso, é você entender que Jesus está dizendo para os discípulos: ainda vocês não têm fé. Como que vocês perderam a fé no meio da tempestade? Como que vocês perderam a fé no meio do dia mau? Sabe, chega um momento na nossa vida que às vezes a gente ouve muitas pessoas dizer assim: não vale a pena olhar para trás. Tem momentos que vale a pena você olhar para trás. Porque será que o que Deus fez pela gente até aqui não é suficiente para a gente acreditar que Ele continuará fazendo até a sua vinda? Será que a gente olha, será que os discípulos que enfrentaram tantos problemas e viram Jesus operar tantos milagres,
Será que ainda não havia uma razão para acreditar que ele podia contornar a tempestade? Será que ele olha para os discípulos e os discípulos olham para ele e ele está dizendo para eles: cara, quantas palavras eu já liberei sobre vocês, quantas sentenças eu já liberei contra vocês, quantas chaves vocês já receberam, quantas palavras vocês já receberam, e vocês ainda estão duvidosos. E a gente precisa lembra quem você era, Jefinho? Lembra quem você era, pastor Ruth? Lembra quem você era, irmão? Lembra, faz aí uma reflexão de 15, de 20 anos. Faz uma reflexão de quem você era. Aquele cara que pesava 63 quilos. Aquele cara que andava flanelinha na JK. Naquele tempo nós andava com 22 argentinos. Precisava de 3 pessoas para dar um tiro. Um segurava o tambor, outro segurava a ponta. Se o cara não pagava, nós dávamos os tiros. Tinha que vir 3 para segurar o revólver. Coisa de moleque. Lembra quem você era. Lembra de onde você estava. Lembra de onde estava a sua casa, incertezas, impossibilidades, improbabilidades. Olhava para a tua situação e dizia assim: não tem como mudar. Jesus foi lá e mudou você, mudou a sua casa, mudou a sua família, mudou a sua realidade. Será que esse Jesus, ele se aposentou, cara? Será que esse Jesus, ele não está mais em atividade? Será que ele já não é mais suficiente na sua vida para ele fazer aquilo que ele prometeu para você? Sabe, Israel está caminhando, tem uma nuvem com Israel no deserto. A ignorância é uma coisa, a pior coisa na vida do ser humano se chama ignorância. Ignorância não é só falta de conhecimento, é falta de gratidão. Tem muita gente com conhecimento que é pior do que um cara analfabeto. Porque a mente dele está tão obscurecida pelo egocentrismo dele, que não deixa ele enxergar nem o óbvio. Cara, Israel está andando com Deus, nuvem, cara. A presença de Deus 24 horas por dia. Deus, ele chegava no lugar e a água era salgada, mara. Deus vinha e transformava aquela água salgada, fazia com que aquela água se tornasse potável. Deus operava milagres diariamente na vida deles, mas sempre quando eles saíam do milagre, que eles entravam num lugar de contrariedade na sua vida, eles olhavam e diziam assim: não, vamos voltar para o Egito, vamos retroceder, sabe? Uma fé momentânea, que precisa de milagre para articular, para fazer as pessoas andar. A fé não precisa de milagre, irmão. A fé não precisa de milagre. Se Deus fizer milagre, amém. Mas se Ele não fizer, eu continuo acreditando nele, porque eu não sirvo Ele pelos milagres. Todo dia Deus tinha que vir dar uma chupeta para ele. Toma uma chupeta, filho. Para de chorar. Todo dia, dá uma balinha, filho. É que nem aquela criança mimada, de pai que é mais mimado que o filho ainda. Toda hora precisava passar um doce na boca. Aí aquele filho que nunca cresce, né? O Peter Pan, né? Aquele filho que nunca cresce, nunca amadurece, está sempre aquele menino birrento. Todo dia Deus precisava fazer alguma coisa por eles. Todo dia Deus precisava fazer um milagre para ativar uma fé no coração deles. Deus está dizendo para o discípulo: ainda vocês não acreditam, ainda vocês não têm fé, ainda vocês não me conhecem, ainda vocês não sabem quem eu sou. Eu tenho estado, estou parafraseando, mas ainda eu tenho estado com vocês em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Aonde vocês estão, onde vocês estão fundamentados? Tudo que nós passamos
na nossa vida serve de baliza para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. J.B. Carvalho diz assim, que o nosso futuro, ele é bem mais promissor do que o nosso passado. O nosso futuro, ele é bem mais promissor do que o nosso passado. Eu não preciso mais do meu passado, embora às vezes eu precise ir lá para me pegar algumas coisas, porque os meus marcos não estão no meu presente, os meus marcos estão no meu passado. Foi lá que eu fundamentei a minha fé, foi lá no começo de tudo que eu fundamentei a minha fé. Mas eu estou olhando para o futuro. É um construtor que ele está construindo uma casa agora, mas esse construtor é visionário, é o Noé que recebe uma palavra profética, e o profético aponta para o futuro. É por isso que o profético ele não combina com o sistema litúrgico do sacerdócio, porque o sacerdócio ele é administrativo e é aqui e agora, mas o profético ele está apontando para aquilo que ninguém está vendo, ele está apontando para o futuro. Então o homem visionário ele trabalha no presente, os pés deles estão fundamentados aqui e agora, mas a mente deles está lá na frente. Por quê? Porque ele tem uma palavra, e ele vive por essa palavra, ele se move por essa palavra. Eu estava dizendo ontem para um irmão na minha casa, eu falei, tudo que um homem precisa ter na vida é um propósito que vale a pena ele morrer por ele. Por favor, irmão, um homem sem propósito é um homem sem vida, por mais que ele viva. Jesus vai dizer para a gente, deixa eu ver que hora que é, senão o pastor Ruth vai puxar o casaco. A gente olha para esse texto, e a gente olha, eu fico assim com o meu coração inflamado por algumas coisas, porque de homens que eles conseguiam sonhar no meio da tempestade. Sonhar em dias normais é para os fracos. Eu leio a história de Jacó, e sabe o que eu vejo na história de Jacó? Eu vejo um cara que está saindo da casa de seu pai. Jacó está aquele problema gerado dentro da casa, porque havia uma divisão dentro da casa, sabe? O Jacó que é o doméstico da casa, que tem a afeição da mãe, Esaú que tem a afeição do pai, a primogenitura que é usurpada. Mas o fato é que Jacó carrega uma promessa. Jacó está saindo da sua casa e caminhando para um caminho que ele não sabe. Havia muita incerteza na cabeça de Jacó, na vida de Jacó, olhando para o futuro e falava assim, meu Deus, como vai ser o futuro? Mas uma coisa eu acho incrível em Jacó, porque Jacó, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro no deserto, e Jacó sonha naquele deserto com uma escada que dá até o topo, e anjos que descem e anjos que sobem naquela escada. E esse aqui, irmão, sabe, uma coisa é você sonhar no dia bom, uma coisa é você sonhar com grana no bolso, uma coisa é você sonhar quando tudo está bom, quando não falta nada. Outra coisa é você estar no meio da tempestade, no meio da luta, e dormir no meio da tempestade, porque o teu coração está em Deus. Você está crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Essa semana eu fiz uma aula com um pastor, e esse pastor, ele libera algumas chaves do judaísmo. E ele falando sobre o judeu, que o judeu, ele tem um pensamento, ele fundamenta o seu pensamento dentro da felicidade. Só que a felicidade do judeu, ela não está fundamentada em coisas externas. A felicidade do judeu não está fundamentada, a felicidade dele não tem nada aqui fora que o complete a sua felicidade. A felicidade do judeu, dentro do entendimento que ele passa, é uma felicidade que vem de dentro para fora. Então não depende do momento da pessoa, não depende da circunstância que eu estou passando, ou da circunstância que eu estou enfrentando, porque a minha felicidade não está condicionada no meu momento, porque se a minha felicidade estiver condicionada no meu momento, eu sou um crente feliz momentâneo. A minha felicidade é momentânea. Então a minha felicidade não é momentânea, porque eu não vivo pelo momento,
Eu não vivo pela circunstância, eu não vivo por aquilo que está acontecendo aqui fora. Nada aqui fora pode tirar a minha felicidade, porque a minha felicidade vem do Espírito Santo, a minha felicidade vem de Jesus. Jesus é minha vida, Jesus é minha felicidade. E se a tua felicidade está dentro de você, ninguém pode roubar a tua felicidade. E aí, você vai para aquele texto de José. José está andando com Deus e José está sonhando na casa dele. Mas quando você olha para os capítulos posteriores, você olha e você vai ver que José, ele continua sonhando mesmo depois de ele ser vendido pelos seus irmãos. José continua sonhando mesmo ele sendo vendido para os seus irmãos. Mas aí o texto vai dizer que José, ele vai parar na casa de Potifar, ele vai ser assediado pela mulher de Potifar, ele vai fugir da mulher de Potifar, do adultério, da prostituição, e aí José, ele vai parar no calabouço. Cara, como assim? O cara está fazendo a vontade de Deus, e Deus vai permitir que ele vá parar dentro de um lugar, junto com outros presos. Aí acontece algumas coisas dentro desse cenário. Um padeiro e um copeiro, ambos têm sonho. E naquele dia José, ele acorda, e José olha para um semblante do padeiro e um semblante do copeiro, e José vai dizer para eles assim: amigão, o que aconteceu com você? Porque o semblante de vocês estão caído. Por que essa tristeza na mente? Ou por que essa tristeza no semblante de vocês? José estava no mesmo lugar. José estava no risco de receber a mesma sentença. José estava na mesma condição daqueles carcereiros. Porém, José era uma fonte de vida no meio do deserto. José era uma fonte de felicidade no meio do caos, da desgraça, da ruína. Nem sempre a gente vai estar bem, mas que as nossas feridas não sirvam para desgraçar mais ainda a ferida dos outros. Nem sempre a gente vai ter motivação, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão: a maior alegria do crente, e uma coisa que ninguém pode roubar de nós, é o prazer de andar de cabeça erguida. Ninguém vai tirar de nós o prazer de andar de cabeça erguida. Não importa qual é o momento, não importa qual é a condição que nós estamos, o lugar que nós estamos enfrentando, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: cara, você tem uma palavra de Deus para esse momento que eu estou passando. Às vezes eu fui trabalhar numa casa de uma pessoa, e aquela pessoa é uma pessoa muito resolvida. E eu estou lá no sol de 40 graus, queimando meu bronzeado. E aí, aquela pessoa chega, fala assim, quem olha de fora às vezes, analisa a pessoa pela condição financeira que a pessoa tem. Pensa que o bem-estar, ele vem da finança. É bom. E é uma coisa que a pessoa batalhou e trabalhou e tem que desfrutar daquilo que Deus deu para ela mesmo. Não estou aqui questionando a questão de ter ou não ter. Eu estou aqui questionando que a verdadeira felicidade em todo tempo, em todo momento, vem de Jesus. É isso que eu estou dizendo. E essa pessoa vem dizer para mim: cara, eu preciso. Não falou cara, né? Lógico. Mas falou assim: eu preciso que você me ajude em oração. Sabe, marido havia ido embora. O menino não tinha aceitado a questão da separação dos pais. Sabe, o menino de 14 anos não tinha aceitado a separação dos pais. Entrou num quadro de depressão muito grande. Ninguém mais tirava o menino de dentro de casa. Ninguém mais tirava o menino de dentro do quarto. E aí eu não entendo, sabe, pastor, o que eu não entendo é que muitas das vezes a gente está fazendo campanha para a gente ter grana, ter dinheiro. Muitas das vezes a gente está tão envolvido nessa ideia de achar que a nossa vida precisa ser fundamentada em coisas materiais.
que nós esquecemos que nós somos mais ricos do que nós pensamos. Nós esquecemos que nós somos pessoas, que nós temos a verdadeira e única felicidade dentro de nós. É por isso que Jesus disse no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: bem-aventurados, felizes são vocês. Felizes são vocês, cara. Como que Nero olha para os irmãos que estão no Coliseu de Roma, e ele começa a matar os irmãos, os crentes, os filhos dos crentes, no Coliseu de Roma, e Nero olha, os crentes estão cantando. Como assim? Quanto mais bate, melhor fica, parece isso. Quanto mais adversidade, mais cresce. Quanto mais problema, mais crente fica. Oh meu Deus. É por isso que ninguém consegue matar a igreja, porque a igreja nunca dependeu de grana, de dinheiro. A igreja não depende de condição para ela sobreviver. A igreja só precisa de Jesus, irmão. A igreja só precisa da presença de Jesus. Porque se Jesus for o nosso fundamento, não vai faltar nada para a nossa casa, não vai faltar nada para a nossa família, não vai faltar condição, não vai faltar recurso, porque Jesus é a maior fonte de provisão que nós temos. Vamos cortar caminho? Vamos fazer do nosso jeito? Vamos fazer da nossa maneira? Ou iremos recorrermos a Jesus? Ou iremos buscá-lo? Ou iremos colocar no seu devido lugar? Jesus está perguntando para a gente nessa manhã: vocês ainda não têm desfé? Vocês ainda não viram, ou não conseguiram discernir que tudo que eu fiz até agora já era suficiente para vocês acreditarem em mim? Eu termino essa palavra dizendo: é possível, em meio à tempestade que nós enfrentamos, enxergarmos a bondade de Deus. É possível, em meio à tempestade que nós estamos inseridos nela, nós olharmos e nós enxergarmos Deus através da tempestade. É possível a gente ainda abrir a nossa boca para levantar um cântico ao Senhor e dizer para Deus: não importa o momento que eu estou passando, o momento que eu estou vivendo, há uma bondade inalterável na pessoa bendita de Jesus. Ele sempre vai estar no mesmo lugar, na mesma condição, na mesma situação. Não importa o que aconteça, nós olhamos para Jesus, os nossos olhos vão estar fitos em Jesus. Vamos se colocar em pé? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. A gente precisa olhar para Jesus, independente do momento que a gente está passando, e a gente acreditar que Ele está no controle absoluto de tudo na nossa vida. Eu sempre digo: o que seria de nós como pessoas e seres humanos se não houvesse tempestade na nossa vida? Que tipo de seres humanos seríamos nós? Que tipo de pessoas seríamos nós se nós não passaríamos ou não passássemos por dias maus? Que tipo de pessoa seria você se você... Que tipo de filho seria você? Ou que tipo de homem, ou que tipo de pai seria você? Qual valor você daria nas coisas que Deus te dá se você não passasse por situações adversas? A gente só consegue, diz Hernando Dias Lopes, que a gente só consegue enxergar os montes, vislumbrar melhor os montes em dias que nós estamos nos vales.
A gente só consegue dizer realmente, reconhecer realmente a bondade de Deus, quando a gente está em tempo de adversidade. A gente só consegue olhar para o horizonte do nada e dizer: eu não te vejo, eu não te sinto, eu não vejo, eu não escuto uma palavra sua. Eu não sei por que razão, mas o Senhor está em silêncio. Mas mesmo assim, a minha fé te contempla. Eu lembro de uma vez, eu termino mesmo isso. Eu sempre conto um testemunho da minha casa. No pior momento da minha casa, minha mãe, ela tinha um costume de levantar 3 horas da madrugada, todas as madrugadas. E ela tinha um costume de ela dizer assim: mas estava tenso o negócio, tenso. E eu era um moleque de 14 anos e dizia para ela assim: por que a senhora é crente? Parece que quanto mais a senhora ora, pior fica aqui em casa. Eu dizia para ela isso. E minha mãe nunca foi de dar muita resposta, mas ela foi de muito orar. E ela não falou nada. Mas ela levantava de madrugada. Eu lembro de uma madrugada que as coisas estavam tão tensa. E ela tinha o costume de cantar um hino da harpa que dizia assim: breve vem o grande dia, em que lutas findarão, toda tristeza, mais ou menos isso, desse mundo findarão. E ela dizia assim: breve cessará no céu o pranto, onde não haverá mais dor. Ela não estava orando para Deus, pedindo: Deus, resolve essa situação, resolve esse problema, resolve isso. Por quê? Porque hoje nós saímos de uma tempestade, amanhã nós entramos em outro. Hoje nós saímos de uma luta, entramos em outra luta. Temos um tempinho aqui para dar uma refrescada, e de repente a gente se vê inserido em outro problema. Ela estava dizendo assim: Senhor, a minha única garantia, que eu sei que não haverá mais nada, não haverá mais luta, não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais desespero, vai ser quando eu chegar aí, quando eu estiver aí contigo. Eu sei que todas as lutas se cessarão, findarão. Olhe para o céu agora. Olhe para o céu e veja Jesus assentado no trono. Olha para o céu e veja que Jesus está no mesmo lugar de sempre. Ele nunca mudou a posição, são os nossos olhos. Os nossos olhos nós tiramos os nossos olhos de Jesus. A tempestade roubou o nosso foco, a luta roubou o nosso foco, a pandemia roubou o nosso foco, mas Jesus ainda está lá, no mesmo lugar, na mesma condição, nos olhando para nós e nos mandando o coração, dizendo: anda comigo, anda na minha presença. Ele está no mesmo lugar. Jesus disse assim: eu vou estar com vocês. Não importa o que aconteça, não importa o momento, não importa o cenário, eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês. Grave isso, pelo amor de Deus. Ele vai estar com você no dia mau, Ele vai estar com você no dia da luta, Ele vai estar com você no dia da crise, Ele vai estar com você no dia da tempestade, Ele vai estar com você no dia bom. Oh, meu Deus, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer. Eu quero orar por você nessa manhã. Sim. A melhor coisa que você tem quando você anda com Jesus, desprovido de qualquer outra coisa, é que aí você começa a olhar para trás. E conforme você vai andando, você vai contemplando as maravilhas que Ele vai fazendo conforme você anda. Conforme você vai andando, você vai percebendo
E você vai glorificando a Deus pela bondade, da sua misericórdia, porque não se trata de nós, não se trata do quanto nós oramos, do quanto nós buscamos, não se trata do quanto de campanha nós fazemos, o quanto nós lemos ou quanto nós não lemos. Se trata que existe uma bondade no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da adversidade. Ele, Jesus está lá, a nuvem de glória está lá, a presença de Deus está lá. A única garantia que nós temos, a única garantia que nós temos se chama Jesus. Só existe um nome, só existe uma pessoa. A única garantia que nós temos. Não se trata das nossas habilidades, não se trata da performance, não se trata daquilo que você faz. Se você é bom no negócio, se você é bom no trabalho, se você é bom no ministério. Não se trata disso, se trata de Jesus. Há um nome que é sobre todo o nome, é o nome de Jesus, 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 é o nome de Jesus. Oh meu Deus, não existe nenhuma voz que a tempestade respeita, a não ser a voz de Jesus. Não existe nenhuma voz que o inferno respeite, a não ser a voz de Jesus. Irmão, a tempestade só para quando ele acha o ouvido da tempestade. A tempestade só cessa quando ele levanta do barco e diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Não é no teu nome, não é no nosso nome, mas é o nome dele, é o nome dele, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Oh meu Deus, eu só quero tua presença. Eu quero orar por você. Jesus, eu quero lhe agradecer nessa hora, nesse momento, Senhor. Eu quero agradecer a Ti, Jesus, pela oportunidade, por esse momento tão ímpar. Agradecer a Ti pela vida dos meus irmãos, Senhor, pela vida da igreja. Agradecer ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é quem nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui onde nós estamos porque foi o Senhor quem trouxe nós aqui, Senhor. E nós queremos glorificar o Teu nome por isso. Mas nós sabemos que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é suficiente, Senhor, poderoso, para nos levar, Senhor, até a vinda do Seu Filho. Nós estamos olhando para o Senhor. Nós não perdemos o Senhor de vista no meio da pandemia. A tempestade não roubou o nosso propósito. O nosso coração ainda está aquecido. Há uma chama que queima dentro de nós, há muito o que fazer. Estamos como Caleb, Senhor. Estamos dispostos, Senhor, ainda a conquistar. Nós estamos ainda, Senhor, estamos renovados e avivados. Estamos nos dias de incerteza, mas estamos olhando para aquele que é certo, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que é inalterável, aquele que é a razão da igreja, a confiança da igreja, a sustentação da igreja, a base da igreja, o refúgio da igreja, a confiança da igreja, o alvo da igreja. Não se trata do nosso nome, mas se trata do Teu nome, o nome maravilhoso, o nome poderoso, o nome santo, o nome que o inferno reconhece, o nome que nós nos dobramos. Sim, se trata do Teu nome, se trata do nome de Jesus.
coisas ministraram muito fortes no meu coração e sei que o pastor Daniel já fez essa oração final, mas eu preciso pontuar isso, porque algumas pessoas não estão passando por apenas uma tempestade, mas uma temporada de tempestades, uma vida de tempestade. E talvez esse sentimento, talvez essa sensação tenha nos roubado ver que Jesus está nesse barco. E eu quero orar especificamente por essas pessoas nessa manhã. Sabe, há uma palavra no meu espírito de que existem algumas pessoas que estão desistindo nesse tempo. Eu tenho falado isso há alguns dias desse altar. Algumas pessoas que estão desistindo desse barco. O pastor Daniel falou que a decisão é sua, mas que a consequência é de todos os que estão no barco. Existem mais pessoas nesse barco que precisam da decisão de um sacerdote, que precisam da decisão de uma mãe, como ele contou sobre a mãe dele que levantava pelas madrugadas para orar. Ela não orava para que a tempestade passasse, mas que Deus fortalecesse a sua fé no meio da tempestade. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse as suas mãos. Eu queria que toda a igreja começasse a declarar nesse tempo: Senhor, que os nossos olhos se abram. Jesus, dá-nos força para passar essa tempestade. Essa tempestade que se estabeleceu talvez há 1 ano e meio desde que começou essa pandemia. Eram alguns dias, eram 15 dias de tempestade, mas agora já existem empresas que estão imersas, Senhor Jesus. Já existem casamentos que estão imersos nas águas dessa chuva. Já existem, Senhor Jesus, filhos que estão, Senhor Jesus, imersos. Espírito Santo do Senhor, o Senhor que está no barco, está se revelando nessa manhã a vidas, a famílias, a casas. E o Senhor está declarando: acalma-te, mar, acalma-te, ventos, acalma-te, mar, acalma-te, ventos. Quem é esse que até o mar e os ventos o obedecem? O seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus fortalece a nossa fé. Jesus ensina-nos a orar. Jesus ensina-nos a crer que o Senhor está no barco. Jesus, dá-nos persistência no meio dessa tempestade. Ensina-nos, 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 para a glória do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado em o nome de Jesus, amém? Em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus pela vida do pastor Daniel e da sua casa. Um coração entregue, um coração derramado na presença de Jesus. Que manhã maravilhosa, meus irmãos. Amém. Valeu a pena sair de casa no frio. Valeu a pena vir até esse lugar. Aleluia. Se você não tomou ceia, eu queria te convidar a ficar aqui 5 minutos, a se assentar nesses primeiros bancos. Nós vamos ministrar a ceia com você. Mas para você que vai para sua casa, nós queremos declarar um excelente domingo, amém? Que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça, a bondade do Senhor, que essa fé fortalecida, nascendo nos nossos corações, que essa palavra liberada sobre nós possa germinar nessa semana, e que nós possamos ir em paz para as nossas casas dizendo amém. Deus é bom toda hora, amém. Dá um sorriso aí para quem está perto de você, e vai em paz, vai em segurança. Você que não tomou ceia, pode vir aqui à frente. Nós vamos ministrar a ceia com você.